Aqui com a gente agora, começando mais um Pod Elô. Esse que é o talk que vem fazendo sucesso aqui no espaço do Shopping Santa Úrsula. Nós vamos falar sobre um tema que é provocativo: o amor. O que mudou? E agora, veja que tudo vai começar a fazer sentido, porque as convidadas vão desenrolar esse bate-papo. E para começar esse bate-papo, gente, a gente tem que agradecer tudo aquilo que faz a estrutura estar aqui, né? A começar pelo espaço Sala Clara Cauchique, que é o empréstimo que a gente tem da Secretaria da Cultura e Turismo de Ribeirão Preto, da nossa prefeitura, e o espaço que está localizado nesse shopping do coração, que é o Shopping Santa Úrsula, que é o apoiador em todas essas nossas ações de gravação aqui do espaço do Entre Mulheres. Queremos agradecer o parceiro que nos apetece de petiscos, salgados, coisas deliciosas, que é o IEX Boliche. O amor mudou? Esse é o nosso bate-papo do mês de junho. Mas por que o mês de junho é provocativo, né? O mês em que a gente fala sobre o Dia dos Namorados, mas também fala sobre o santo casamenteiro. A gente fala de muitos temas que levam as pessoas a quererem falar mais, pensar sobre esse que é um assunto que importa muito, principalmente na modernidade, porque a gente já sabe que muitas coisas, com certeza, mudaram. E aqui comigo, para esse bate-papo incrível, vou apresentar as minhas convidadas, as Talkers. Está comigo Amanda Ribeiro, que é formada em Direito, Administração e Enologia. Mas esquece, porque agora essa mulher é mentora, estrategista e especialista em neurociência comportamental aplicada ao posicionamento feminino. Com mais de 800 alunas e uma audiência altamente engajada, ela impacta mulheres no Brasil e no exterior através de conteúdos que viralizam diariamente. Somando mais de 200 mil seguidores no TikTok e quase 22 mil no Instagram, Amanda ensina mulheres a se libertarem de ciclos afetivos destrutivos e a conquistarem relacionamentos saudáveis com homens de alto valor, sem perder a identidade, a elegância e a inteligência emocional. Você é sucesso. Obrigada. Primeiramente, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite. Elô, é um prazer estar aqui. E vamos lá, o que será que mudou nesse amor, né? Já vai o pensando. Que será? Já vai pensando. Porque quem está aqui agora está pensando sobre isso. Será que mudou? Será que estamos muito iguais? A minha outra convidada, nada mais, nada menos do que Ana Expert. Experiência. Palestrante há 25 anos, há 14 anos iniciou no mercado erótico e tornando-se uma sex coach. Há 7 anos, educadora sexual. Hoje atua como consultora e terapeuta sexual. Além de palestrante, é a rainha do chá de lingerie. Maravilhosa, animadora de festas e tem uma incrível loja, junto com outras incríveis lojas, no espaço que é a Galeria Galileu Ribeirão Preto, gente, que está ali na Rua Cavaleiro Torquato Rizzi, 845, Jardim Irajá. Todas já estão previamente convidadas, ok? Ana Esper, seja bem-vinda. O amor mudou, será? Nossa. Só começa esse pequeno pensamento. Que delícia poder estar aqui e ainda falar sobre o amor. Muito bom, muito bom. Obrigada pelo convite, Elô. Então, bora lá? Bora. Então, tá bom. Eu acho que Amanda e Ana, quando eu convidei vocês duas, eu pensei em encrencar mesmo, da gente, de repente, falar coisas, não é porque a gente pensa que é certo ou errado, mas vamos descaracterizar um pouco, né, o padrão muito romântico ou o padrão muito de putaria, pode ser? Vamos tentar encontrar o caminho do meio, porque às vezes eu acho que as duas pontas, elas são cansativas. Parece que quando a gente quer falar de amor, a gente tem que pensar ou em sexo, ou a gente tem que pensar em romantismo. O romantismo dentro daquelas ideias de características padrões. Sabe aquela que quando você chega aos 15, 16 anos, você não vai namorar? Ah, você tá namorando? Você não vai casar? Aí você casa, você não vai ter filho? Aí o cara tá te batendo. Ah, mas fica quieta. Era isso que eu queria trazer. Antes né? antes com ele do que sozinha. É, do que sozinha. Então, para a gente não ficar presa nesse modelo romântico falido, vamos falar do que mudou? Essa é a provocação que eu trouxe a essas mulheres incríveis. Ana e Amanda, acho que a primeira pergunta é essa. De tudo que vocês vêm vivendo, com a experiência diária de vocês, de lidar com mulheres, a gente já sabe que, entre aspas, muita coisa mudou. Mas as mulheres, como elas andam quando o assunto é o amor? Quem começa? Vai, Amanda, na neurociência. Manda bala. Vai, Amanda. Vamos lá.
elas começam esquecendo delas mesmas. O amor próprio deixou de existir. Porque antes de nós pensarmos e falarmos de amor, nós precisamos entender como que nós amamos alguém. Eu não vou conseguir amar alguém se eu não me amar. Eu não vou conseguir dar algo para outro se eu não conseguir me dar. E acontece muito que as pessoas, hoje, elas não amam. Elas idealizam situações, coisas, elas têm feridas que elas não tratam e elas colocam isso para o outro. Isso em forma de carência, controle, cobrança. Mas a primeira coisa que eu sempre peço para as minhas alunas, para as minhas clientes olharem é: você está se amando? Você está se dando o que você espera do outro? Porque você concorda que é até uma busca injusta eu buscar no outro algo que eu não me dou? Eu não vou nem saber reconhecer, porque é muito comum hoje em dia. As mulheres estão conversando, tudo é aplicativo, hoje as coisas elas são muito rápidas, efêmeras, e um convite, o homem ele já sabe o que ele tem que fazer, então se ele convida, se ele é gentil, se ele busca, se ele paga a conta e se ele chama essa mulher de linda, acabou, ela está rendida. Mas isso é o básico, isso é o básico. Não deveria ser olhado com tanto esmero, com tanta... Não, isso é o básico. Mas eu sei olhar se isso é o básico, se eu me dou o básico. Se eu tenho para a minha vida um alto nível. Aí sim eu vou começar a falar de amor na maneira que eu entrego, mas também exijo receber. Quando a Amanda levanta esses assuntos aqui, Ana, já foi me vindo muito aquele lado do sexo. Não sei se é porque é você que vai falar na sequência, mas é porque eu fico pensando muito sobre essa história de como que muitos homens entenderam como chegam de forma rápida no sexo, fazendo toda essa viagem romântica. E o quanto quantas de nós, né, ou aquela amiga que a gente tanto conhece, para não dizer que é a gente, né, cai nessa e depois fica no vazio, porque a única coisa que ele queria era sexo. E ele entendeu que o jeito mais rápido de chegar no sexo é fantasiando um padrão romântico. Ana, no mundo onde é preciso fazer de conta que é romântico para fazer sexo, e aí? Fala aí. O que está acontecendo? Por que sexo não é mais simples? Por que já não se diz logo que se quer sexo? É assim, não querendo defender o lado masculino, mas já defendendo, eu penso assim, eles criaram uma forma de chegar até nós, porque a gente tem a cultura, somos as princesinhas, a gente sonha, né, com o nosso príncipe encantado, a gente precisa ser seduzida, porque ainda tem o sonho de casar, papagaio, periquito e tudo mais, e aí tem uma estratégia para se chegar. Mas eu penso assim, existe uma dificuldade enorme em ambos os lados hoje, quando nós falamos em relacionamento, quando nós falamos de um procurar o outro. Então, assim, o homem chega com esse intuito e a mulher agora também tem essa manobra de chegar no casal e poder falar sobre assuntos focados no sexo. Porque, gente, eu convivo com homens também o dia inteiro. Então, assim, os homens também estão sofrendo. As mulheres chegam para os homens e buscam somente o sexo sem ter a menor desculpa. Assim, eles estão se sentindo também usados. Então, nós precisamos repensar isso. Eu penso assim, existe a falta do amor próprio, existe a carência também, a gente precisa repensar sobre tudo isso, e nós precisamos repensar a dificuldade dos dois lados. De que forma eu estou usando a outra pessoa para conquistar aquilo que eu quero. Amanda, a Ana ela está trazendo a deixa que trouxe aí um cruzamento com a conversa da autoestima. Mas numa organização cultural como a nossa, que ensinou que, em primeiro lugar, sexo realmente parece que é do masculino e não do feminino, e que tudo parece que é proibido quando o assunto é mulher, né? Eu fico me perguntando novamente, né, de que maneira que a gente lida com essa modernidade onde parece que viraram dois extremos. Ou a gente está muito romântico demais, aí é aquela conversa assim, você já está com seus 50 anos, já tem neto, tal, aí o cara começa a conversar com você e você fica fazendo mó drama, né? Aí um dia eu perguntei para a amiga assim, falei, mas qual que é o problema? Você quer casar, ter filhos? Sai com o cara.
E ela estava reproduzindo a cultura dos 20 anos, entendeu? Onde existe esse joguinho da sedução, da espera, até o momento que, de repente, vai, né, ter o sexo. Mas, gente, você já está com um neto, né? Qual que é o teu problema? O que você está guardando tanto? E aí eu fiquei confusa. Não estou dizendo que ela devia ou não, mas eu fiquei confusa porque parece que ela só sabia ter o padrão da mulher de 20 anos já sendo uma mulher de 50, já sendo uma mulher de 60 e assim por diante. Então, eu quero provocar vocês, porque nós estamos longevas, nós estamos incríveis. Eu sou uma mulher de 52 anos. E aí? O que eu faço? Eu tenho que agir como uma mulher de 20 ou eu posso adquirir, com base na minha experiência, uma outra forma de levar a minha vida? E aí? A gente, na verdade, chama de síndrome da princesinha, né? Então, eu tenho a síndrome da princesinha, então eu não posso chegar para esse homem e falar, eu quero você, eu estou com vontade de você, então eu fico ali esperando, porque precisa ser o romântico. Aí, não tem amor próprio, cai na ilusão de alguém que vai falar para você, você é linda, você é o sonho da minha vida, você é a mulher que a minha mãe sonhou. Então, assim, a gente precisa olhar para esse princesinha nossa e falar assim, precisamos assumir. Por que eu tenho 50 anos e eu sou obrigada a ser a princesinha pura e esperar aquele rapaz olhar para mim, me abordar, para eu poder olhar para ele poder manifestar o interesse por mim. Então, saio da síndrome da princesinha e mostro que eu sou uma mulher. Estou aqui, estou pronta para te conhecer e é isso que eu quero. Simples assim. Aí a gente cai de novo no amor próprio. E aí, Amanda? Essas mulheres que você comentou, que às vezes elas não sabem o que fazer, não sabem como demonstrar isso, é que, na verdade, elas têm por trás disso um desejo. Não todas, porque aqui eu sempre falo que colocar todo mundo no mesmo saco não é o caminho, mas a grande maioria que se frustra no meio do caminho, ela usa o sexo como uma moeda de troca. Eu vou dar o meu corpo, o meu sexo, em troca disso você me namora. E o homem, ele não é movido a isso. O sexo importa muito para ambos os lados. Só que para o homem, o desafio de conquistar é muito maior do que o objetivo conquistado. Agora, se essa mulher ela não tem pretexto algum de ter um relacionamento, se ela está tranquila com a sua sexualidade e ela não tem esses problemas, são as mulheres que hoje em dia são vistas e até, não digo mal faladas, mas elas são mal interpretadas. É aquela que é bem resolvida. Que ela chega, ela faz o que ela quer e ela não quer relacionamento. Ela não quer aquele cara atrás dela. Mas a grande maioria, ela quer uma mensagem no dia seguinte. Ela quer um pedido de namoro. E quando isso não acontece, o que acontece naquela mulher? Ela se sente suja, ela se sente usada, ela se sente rechaçada, porque ela deu tudo dela na moeda de troca, para você visualizar o meu valor, para você ficar comigo. E é aqui que o problema mora. Em nenhum dos meus cursos eu falo, qual é o momento certo de você ter relação? Isso não é regra. Você não vai encontrar em um post, em alguma palestra que eu já dei, nada, porque não existe hora certa, isso é subjetivo, ou seja, cada mulher vai saber o seu momento. É aquele momento que você olha para a pessoa e pensa, como eu vou me sentir se amanhã ele não me procurar? Como é que eu vou me sentir se não der em nada? Eu estou fazendo isso por mim? É a minha vontade? Se você responder sim para tudo isso, ok, tudo bem, vou me sentir... É a sua hora. Vai acontecer. Porque tem a situação onde a mulher ela também quer a moeda de troca e ela se segura. Ela não se solta, ela faz para o homem. E quando o homem percebe isso, acabou. Fora aquelas que falam, ai, eu nunca transei no primeiro encontro. Fica quieta, não fala nada. Entendeu? Adora fazer, né, a fala de... Não, e passar recibo, diz um amigo meu. Fala, pra que passar recibo? Fica quieta, né? Nessa hora, realmente, a pessoa tem que ficar quieta, porque se for da educação, do berço do homem, julgar uma mulher por sexo no primeiro encontro, ele vai julgar. E se ela fala, ela reforça ainda mais que não é a primeira vez e pode até ter sido. Esse é o problema. Quando você não está confortável nas ações que você toma, você vai se tornar motivo de julgamento do outro, é fato. Então, primeiro, saiba o que você quer, o que para você é importante. A partir disso, se vai transar ou não no primeiro, no segundo, no quinto, ou se não vai, está tudo bem.
O que falta hoje em dia, na minha visão, é a clareza, o posicionamento. As pessoas elas não se posicionam com medo do julgamento do ai, mas se eu me posicionar, ele não vai sair comigo. Ai, mas se eu falar que não vou transar, ele não vai sair. Ok, quem por sexo vem, por sexo vai. Que vá logo, se esse for só a intenção do homem. Se não for, ele vai querer te conhecer. E que você faça quando for o seu momento. Eu acho que a gente está puxando exatamente o que eu tinha vontade nesse bate-papo. Desconstruir, né, coisas que, de repente, a gente aí, há anos, né, se sente, talvez, aprisionada, já viveu situações nas quais a gente tem aí até mágoa, né? Essa questão mesmo de quem chama quem ou não chama. Esse jogo do gato e rato me interessa conversar um pouquinho mais com vocês duas. Eu sempre entendi que existe uma relação em que a mulher, ela também foi desenhada na nossa cultura para ser um prêmio, né? Então, tem homens que escolhem mulheres para desfilar esse prêmio que eles têm, assim como eles desfilam o carro, desfilam o cargo profissional que eles têm na empresa e assim por diante. E, por outro lado, a gente vai descobrindo que mulheres também adoram troféu, né? Eu me lembro de uma conversa na época da adolescência, e essa é para vocês darem risada, porque a história é minha, né? De amiga e não, né? Que um dia eu cheguei à conclusão que era melhor sair com um homem bonito, porque se fosse para tomar fora, 1000 vezes tomar fora de um homem bonito, do que ter que tomar fora de um homem feio. E outra, você entendeu? Eu achava que depois, com o tempo, eu fui experienciando e eu aprendi que homens bonitos... E eu estou brincando com vocês de uma particularidade minha. Eu cruzei homens bonitos no meu caminho e eu descobri que eles eram bem resolvidos com essa história de eu fico com quem eu quero. E eu descobri que as pessoas que se sentiam feias, ao contrário, às vezes elas usavam essa baixa estima para serem safadas. Porque como elas não se sentiam amadas, elas não se sentiam suficientes, elas às vezes estavam saindo com a pessoa e saindo com outra também, para poder se bastar, porque ela não se tinha certeza. E, às vezes, as pessoas que são com a autoestima resolvida, elas não estão à mercê do que o outro quer, elas estão à mercê do que elas querem, até porque elas querem, ou não. Né? E isso, para mim, ficou muito nítido a partir da adolescência. Então, eu acho que são coisas que vão mostrando que é uma cultura que precisa ser questionada. Muito. A cara da Ana. O que veio de história? Muitas informações. Então troca com a gente. Muitas informações. Não, assim, ó, a pessoa, lógico, a pessoa com baixa autoestima, ela vai trazer problema para todo mundo. E a gente fica com aquela dosinha, aí é porque é feinho. É feinho, eu vou acolher, né? Aí a pessoa já chega cheio de problemas, ele já olha para você com aquela coisa assim, tipo, nossa, mas eu sou feio para ela, mas aí vai me dar trabalho essa mulher? Não, vou tratar ela mal, que é melhor, é mais fácil. Já chega dessa forma, entendeu? Então, a base de tudo é exatamente isso, é procurar pessoas, num primeiro momento, eu acho, a gente cuida de nós mesmos, de autoestima, mas num segundo momento é olhar para outra pessoa e conseguir avaliar. Essa pessoa, eu consigo olhar para ela e entender quem ela é? Será que vale a pena? É o que ela falou, eu tenho um preço a pagar. Se eu transar com essa pessoa e ela não me ligar no outro dia, tá tudo bem para mim? Eu tô pronta? Então, isso vai da minha autoestima e da forma que eu tenho de olhar ao outro ser humano. Eu não sei se você encontra bastante isso, mas existe uma dificuldade enorme de olhar o outro ser humano, né? As pessoas vivem só dentro do próprio umbigo. Então, eu preciso cuidar de mim, eu preciso olhar para mim, eu preciso ser eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho a paciência, o amor ao próximo, de conhecer a outra pessoa. Então, nesses relacionamentos que a gente encontra por aí, a gente percebe pessoas que estão falando com você, ela não está te olhando, ela não está te ouvindo. Como aquilo pode dar certo? É muito louco. E cada vez isso vai aumentando mais por conta da internet, celular, dessa rapidez toda. Então, as pessoas não sabem se observar mais. Cada um olha para o seu próprio umbigo e você conhecer uma outra pessoa e conseguir entender quem é essa pessoa e que essa pessoa te olhe para saber quem você é, menina, isso está um desafio monstruoso. E aí, Amanda? Eu vejo por esse prisma, mas eu vejo por outro prisma também. Principalmente da mulher que quer um relacionamento a qualquer custo. E eu brinco que nós mulheres, nós temos... E é muito isso, né? Um relacionamento a todo custo. Posso desconstruir um pouquinho? Bora. Vamos voltar. Nós temos instintos. Nosso cérebro é dividido em 3. Reptiliano, límbico e o racional. O nosso instinto
por mais que tenha passado milhares de anos, o nosso instinto feminino é de reproduzir, termos família. Isso não vai mudar com toda a modernidade, não vai mudar. O do homem é o quê? É o provimento, o sustento, a caça, desafio. Também não vai mudar. A mulher, ela quer o relacionamento a qualquer custo. Por quê? Porque, no fundo, ela quer ter alguém. Não digo todas, não entendam, meninas, quando eu digo a mulher, vamos deixar na grande maioria isso, porque generalizar não é o melhor caminho. Então, a mulher, ela quer a qualquer custo um relacionamento. E eu falo que nós temos funis. Todos nós temos funis. Só que o funil da mulher, a boca, é desse tamanho. Passa tudo. Tudo. Ele é desempregado, mas ele vai ficar bom. Ele tem problema com a ex, ele vai largar. Ah, mas é porque ele já foi preso. Não, mas agora ele já se redimiu. Esse é o funil. Nós não temos critérios. Porque o nosso instinto, ele grita a todo tempo para termos alguém, termos um relacionamento. O funil do homem é desse tamanhozinho aqui, ó. Não passa nada. Por quê? No primeiro momento, o homem, ele se encanta no primeiro momento. Ele se encanta. Só que na situação que a mulher, ela prova para ele qualquer coisa contrária do que ele quer na vida dele, por exemplo, se mostra não tão confiável, se mostra fazendo joguinhos, ou se mostra muito desesperada, N situações. Ou chega e acha que o homem é o psicólogo dela e ela vai contar todo o passado dela. Aí ela vai falar daquele ex que bateu, daquele outro que traiu, daquele que saiu devendo. E ela acha que o cara vai ficar com pena dela. Não acontece. O cara, ele vai falar o que essa mulher quer ouvir. Só que, entenda, o funil nosso, da mulher, é desse tamanho. Enorme. Então, qualquer um está caindo. Ou seja, ela tem sinais que piscam como luminoso de Natal. Só que a vontade de ter alguém a qualquer custo é muito maior. Aí a gente vai voltar pelo que eu disse. Mas por quê? Porque eu não me preencho, porque eu não sei de mim, porque eu sou... A carência nada mais é do que a falta da própria pessoa. Tem mulheres que eu atendo que elas não conseguem ficar em casa. Elas precisam sair todos os dias. Mas por quê? Porque ela não consegue encontrar prazeres. Quais prazeres? Uma pintura, estar aqui, por exemplo, uma troca, um network, um livro para ler. Elas não conseguem. Então, vai colocando. E nisso, quem vai pagar o preço? É o homem que ela deixou de analisar porque ela não tem uma régua para saber? A primeira coisa que você tem que se perguntar é: o que é que eu não quero? A gente não começa pelo sim, a gente começa pelo não. E como é que eu vou encontrar o não? Baseado nas experiências que eu já tive, que eu não quero repetir. Ok, eu não quero um homem que minta. Ok, então no primeiro momento que você perceber que aquele homem é desonesto em alguma situação, não tem que ficar no funil, vambora. Não, já descarta. Amanda, eu vou descartar todo mundo. É melhor ficar sozinha do que pegar problema com as próprias mãos. É melhor ficar sozinha do que pegar problemas com as próprias mãos. Amanda, volta sempre nas minhas histórias, as minhas são muitas. Acho que por volta dos 25, logo que eu terminei a faculdade, estava até fazendo a minha vinda para Ribeirão e tal. Um belo dia eu tive eu estava de saco cheio dessa história de fazer esse movimento de ir em busca do amor. Eram muitos amores, até não posso reclamar jamais, mas a sensação de busca romântica. Então, eu tenho sempre muito essa certeza, não sei como vocês estão aqui, mulheres, tem homens também assistindo, mas eu tive muito aquele sentimento de que passou por mim gente boa. E você perdeu. Eu perdi, porque a maneira como eu entendia o padrão romântico também não me preparava para entender o jeito daquela pessoa gostar de mim, daquela pessoa estar próxima a mim, né? Mas eu me recordo que um dia também foi muito isso. Eu olhei e falei, gente, por que o tempo todo eu estou tão preocupada em ter ou não um amor? Por que será que não dá para eu ter outra preocupação? E essa outra preocupação ficou muito forte depois, mais anos, quando eu comecei a atuar como coach, quando eu comecei a trabalhar com treinamentos, e aí quando eu ia treinar homens e quando eu treinava mulheres, eu descobri, assim, radicalmente, que aquela famosa pergunta: homens, o que vocês mais querem na vida e tal? Dinheiro, 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 dinheiro.
Aí você perguntava essa mesma coisa para mulheres e elas diziam: saúde. Saúde, se tiver saúde, tudo vai bem. Eu falei: saúde? E aí eu provocava, porque eu descobria que quase todas nós não tínhamos essa ambição pelo outro ou por a mais. Então, por outras coisas, outras coisas. Não dá para você querer ir trabalhar, não dá para você querer ir viajar, não dá para você querer ir conhecer todas as cervejarias. Quer dizer, quantas mulheres aqui até hoje nunca saíram sozinhas para entrar num bar, com a conotação de bar mesmo, bar que tem cerveja, que tem petisco, que tem gente, porque ela acha que ela não vai em bar sozinha. Quem vai em bar sozinho é homem. E aí eu me lembro o dia que eu tomei o cano de uma amiga, eu na frente do Empório Mix, eu morrendo de vontade de comer aquela berinjela sensacional do Empório Mix, quem conhece. Delícia, eu amo. Eu falei: você tá louca que eu vou voltar para casa sem comer a berinjela? Né? Ainda não estava na fase do delivery, né? Desci do carro, sentei no bar, coloquei um segundo copo do outro lado para fazer de conta que eu tinha uma companhia. Também não sei até hoje para que essa besteira. Ali comi minha berinjela, tomei uma cerveja inteira sozinha e descobri que não morri. Tem mulheres que não conseguem ir ao cinema sozinha. Eu amo ir ao cinema sozinho, porque eu tô indo para assistir o filme, eu não quero conversar com ninguém. Né? Você não quer negociar também, né? Eu não quero negociar o filme. É esse. É exatamente isso. Existe essa, às vezes não sei se é uma culpa, se a palavra seria culpa, mas essa necessidade de ter alguém. E nisso ela vai se perdendo. Nesse estereótipo imposto, porque como você disse no início, casou, vai namorar, vai ter filho. Na hora que você está com problema, que o teu filho está chorando, que você tá sem dinheiro para comprar fralda, vem alguém dessas pessoas que falou para você para te dar? Não vem te dar uma fralda? Não vem. Agora daqui da plateia, quantas de vocês são casadas? Uau! A maioria. Uau! A maioria. Se hoje acabasse tudo, acontecesse uma tragédia, vocês queriam casar de novo? Não. Todo mundo que é casado, salvo ela, diz que casaria de novo. Vocês namorariam de novo? Sim. Morariam junto de novo? Tá bem dividido aqui. Conseguiu entendê-lo? Conseguiu entender? A mulher ela tem que passar por situações nas quais ela vai se anular. Porque a mulher acha... Aí aqui também a gente ficaria aqui umas 3 horas. Opa! Ela acha que ela vai casar, que o jogo tá ganho. Não, agora eu não preciso mais me preocupar. E aí eu não vou mais pro salão. Porque assim, agora assim, ganhei o jogo e tá tudo certo. Eu não olho mais para mim. Eu não faço mais as minhas unhas. Eu não pinto mais os meus cabelos. Nós, mulheres, nós temos útero. O nosso útero estica, assim como o nosso coração. Então, aí você tem filhos. E aí você vai cuidar dos seus filhos. Tudo está à sua frente. Você vai ficar lá atrás. No último, você está no subsolo. O fundo do poço, você ainda está lá no subsolo. Porque nós, mulheres, nós passamos tudo e todos à nossa frente. Só depois que você percebe... só quando você está dentro de um casamento que você percebe. Meu Deus, como seria se eu estivesse sozinha? É engraçado, Ana, que quando a Amanda vai falando sobre padrões e as nossas decepções, tem alguns eventos da Ana que a gente vai, e aí quando acontece aquelas fantasias, a gente vai poder falar um pouquinho dessa coisa de... porque é muito legal, lá no teu evento, eu já fui, eu já fiz parte do momento, né? E aí você olha e fala, gente, eu tenho essa fantasia. Mas a gente vai olhando as mulheres e aí a gente descobre o quanto muitas mulheres, parece que também mesmo dentro de relacionamentos, estão vivendo sexualmente muito aquém daquilo que elas pensam que elas deveriam viver. Estou falando bobagem? Não. Vamos buscar lá atrás. Eu estou sozinha, eu não tenho ninguém e eu não tenho coragem de ter o meu brinquedinho para brincar dentro do meu quarto sozinha. Isso acontece com muitas mulheres. Então, nós estamos falando que um relacionamento está vazio, está com dificuldade, ótimo, é realmente super complicado, relacionamento, dia a dia, desafios, tudo isso é complicado.
Mas no básico, eu tô sozinha, eu tenho a minha vida, eu não consigo ser livre para conhecer o meu próprio corpo. O homem já nasce, né, gente, conduzido a isso, a conhecer o próprio corpo. Desde que ele nasce, ele já põe a mão ali, tá tudo certo. A mulher não pode pôr a mão, né, gente? Mulher não pode, fecha a perna, isso é feio, isso não pode. Então a mulher já fica toda cheia de tabus. E aí ela se vê adulta, sozinha, mas ela não se vê livre para brincar num quarto com o brinquedinho que ela escolheu para ela. Imagina numa festa onde você pode soltar todas as suas fantasias, não vai? É desesperador, tem gente que entra em choque, entendeu? Tem todos os lados da moeda. Então, tem quem curte, quem consiga, e tem quem não. E, na verdade, a gente sabe que o dia que você se liberta e que você consegue usar o seu brinquedinho com você mesmo e o orgasmo é só meu, eu não dependo de ninguém para chegar no auge do meu prazer, isso é maravilhoso, isso é libertador. Eu estou pronta para conhecer alguém e amar alguém, sentir prazer de verdade, porque o meu prazer eu já conheço, só meu, entendeu? Então, assim, tudo isso traz, desde que o mundo é mundo, de que a mulher não tem direito a nada, não tem direito ao prazer, não tem direito. Ela foi feita para procriar. Então, esse é o nosso desafio nos últimos 50 anos, que essas mulheres realmente conheçam o que é o prazer. Então, a gente tem grandes desafios pela frente, e não estou falando para vocês de, mas as mais jovens são mais fáceis. Não. Estão difíceis, estão cada vez pior, estão conectadas com o celular o tempo inteiro. Então, energia sexual, sexualidade, nada, não tem, não beija na boca, não sabe o prazer da conquista. Então, são problemas homéricos, como ela falou, ficaríamos aqui durante 3 horas para falar sobre os desafios. Eu acho que aqui a gente vai fazendo uma leitura sobre mudanças, muito mais em relação aos nossos comportamentos, do que em relação aos dilemas eternos, né? Essa relação sobre a mulher, o desejo de amar, o próprio corpo, o autoconhecimento. Mas eu acho que a gente tem um defeito e tanto, né? Quando o sexo, para nós mulheres, acho que a Ana traz para mim aquela situação que a gente estava aqui falando, quando a Amanda falou lá do começo da autoestima. Quando eu não sei o que eu sou, quem eu sou, quando eu não me conheço, né? E aí eu tenho um outro para espelhar quem eu sou, olha o perigo da dependência que eu estabeleço nesse momento. Porque eu passo a achar que eu sou alguém a partir do olho do outro. E é daí que muitos de nós, mulheres e homens, né, vão viver relacionamentos extremamente tóxicos. Porque tudo que a pessoa vive é a partir do que o outro provoca nela. E não no que ela se promove, né? Então, realmente, essa pessoa ela faz ruim, mas pelo menos faz. Ela faz errado, mas pelo menos está perto. Quer dizer, você vai criando uma relativização, porque realmente eu acho que muitos de nós estamos incompetentes nessa seara mesmo do autoconhecimento, do autoamor, né? E principalmente pensando na questão do feminino, Ana, eu concordo com você que a questão sexual para a mulher piorou ainda essa situação. Porque o homem, desde pequeno, talvez exatamente pela cultura que a gente está, ele cria uma história com o corpo com muito menos travas. Com muito menos travas. E a mulher cria muitas travas. E além das dela, que na verdade ela cria porque os outros dão, né, essas travas. Né? A menina, desde muito pequena, ela é vigiada, né, com relação a qualquer movimento que possa ser lido como um movimento sexual. E aí não dá para falar do corpo porque parece estar falando de sexo. E é totalmente diferente. Uma coisa é falar do corpo, outra coisa é falar sobre sexo. Então, eu acho que a gente tem um dilema e tanto. E que eu quero que a gente continue conversando no nosso próximo bloco. Que eu quero saber, afinal de contas, que já que tudo mudou, como é que a gente pode pensar sobre essas mudanças de uma maneira... A palavra positiva, não sei se é porque é a palavra que veio à mente, mas como é que a gente pode transformar essas mudanças em novos comportamentos que nos façam mais felizes? Topa o desafio do segundo bloco? Bora, tamo aí. Gente, agora a gente faz nessa paradinha do primeiro bloco uma chamada para a gente conhecer algumas mulheres que vão contar para a gente um pouquinho mais de serem associadas, fazerem parte do grupo do Entre Mulheres, né? Eu quero convidar para vir aqui à frente a Carla Morandi, da KM. Carla Morandi Roupas. E aí ela vai usar as duas outras colegas de trabalho, a Karina e a Larissa, para apoiar aqui uma apresentação que ela vai fazer. Gente, eu quero que vocês sigam, visitem a loja da Carla e façam questão. E tem sorteio da Carla hoje no final, tá bom? Carla, o microfone. Ai, já amei. Olá, boa noite.
Elô, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Estou amando, viu, o bate-papo de vocês, maravilhoso. Amanda e Ana, obrigada. Para quem não me conhece, meu nome é Carla. Eu tenho uma loja de roupas feminina em Viscolaicra, que é marca própria, aonde eu faço looks para deixarem vocês super bem vestidas, seja no dia a dia, no trabalho, no lazer. Roupas bem confortáveis, bem estilosas. Eu tenho uma loja física que fica na Rua Municipal 213. Convido todas vocês a irem lá conhecer meu trabalho de perto. Algumas aqui já são minhas clientes, já conhecem. Obrigada. Mas vocês também estão convidados a ir lá conhecer, tomar um cafezinho comigo, tá bom? Obrigada. Aí vamos aproveitar na sequência e ouvir a Karina Scarpini. Tá aqui, Karina? Que, aliás, é uma famosa, né? Também, garota de programa, tá com tudo. Tá demais. Tá demais. Nomes. Gostei. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui, né? Conversar, falar um pouquinho do meu trabalho com vocês. E sempre a gente tira um gancho, né? Que é sempre importante a gente ouvir, a gente trazer. E eu trabalho com energia, eu trabalho com terapia holística, com tarô, com o Feng Shui, tenho uma linha de ervas de banhos, escaldapés, a natureza nos auxiliar, né? E falar um pouquinho do tarô, do meu atendimento, eu gosto de trazer o tarô de forma terapêutica, e falando de relações amorosas, né? Trazer para vocês assim como funciona um pouquinho nesse contexto, por exemplo, né? Então, muitas perguntas acontecem a respeito do amor, e eu gosto de trazer sempre a gente, você, minha consulente, para esse movimento. Então, assim, olha, nossa, eu vou ser feliz no amor, eu vou encontrar o meu príncipe encantado. Sim, é. Mas aí eu sempre trago o quê? Para você. Então, assim, existe a facilidade de ter uma relação saudável? Existe uma relação feliz? Claro que sim. Mas quem está sendo, como eu estou sendo para ter essa relação feliz? É o ser para ter. E isso cabe nos campos profissionais, financeiros, enfim. Então, olhar para o tarô dessa forma é a forma que eu trago nos meus atendimentos, né? Então, é o ser. O que eu estou sendo para ser, né? Ser nessa relação, aquilo que eu trago de reciprocidade, tá? Então, fica o convite para vocês me acompanharem, é @Karina Scarpini. E obrigada pelo carinho aí, obrigada por estar aqui. Top. Karina, antes de você passar o microfone, faz o convite para as pessoas quais os dias que você vai ao Tá Com Tudo. E a Karina é colunista, tem toda semana a mensagem dela no Instagram do Entre Mulheres, tá? Vocês façam a gentileza de fazer essa visita. Todas as colunistas têm seus vídeos, dicas colocados lá para vocês acompanharem. E a Karina semanalmente faz o seu vídeo de mensagem. Fala o dia para todo mundo também saber do Tá Com Tudo. Bom, então acompanhem lá. Eu sempre falo, né, na coluna do Entre Mulheres, que é um prazer estar ali. Eu sempre trago informações ali de energia. Às vezes eu faço as tiragens para vocês escolherem. Trago uma energia ali que veio, um movimento, a questão da natureza. Então, é muito gostoso. E eu estou ali no Tá Com Tudo fazendo tiragem ao vivo. Então, acompanhem, que eu posto ali nos stories. Você entra no link e manda a sua pergunta. Pode ser uma pergunta objetiva, claro, mas também pode ser uma mensagem para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês, para o seu movimento, né? E a cada 15 dias eu estou lá no Tá Com Tudo. Então, acompanhe ali nos stories. Às vezes muda alguns dias ali, mas nos meus stories vocês vão acompanhando, que vocês vão me vendo lá. Vou ficar feliz. E agora, cadê a senhorita rainha do network, Larissa Tonelli? A mulher do boteco. Tô levando a fama, vocês estão vendo, né? Boa noite, mulheres. Tudo bem? Sou Larissa Tonelli, sou empreendedora. E pegando o gancho, né, desse tema de hoje, olha que bacana. O meu empreender nasceu de um desconforto. Eu sempre gostei de me relacionar, de estar em movimento, de trabalhar esse poder das conexões. Só que onde que você faz negócios normalmente? Ah, vamos tomar um café. Falei, tomar café? Ah, legal, né? Aí teve um dia um encontro aqui em Ribeirão muito bom. E eram só mulheres. E seria num espaço de boteco. Gente, eu me arrumei. Coloquei meu macacão cor-de-rosa. Fiquei linda, maravilhosa. Entrei no carro, fui buscar o marido e ele me dá uma carona. Ele pegou e falou assim, onde você vai? Falei, vou no boteco. Ele fazia negócio? Falei, é.
Só que, gente, não foi por mal. Aí entra essa questão, né? São mais de 20 anos de casado. Então, eu entendi que o desconforto dele é porque eu estava fazendo algo fora do convencional dentro do nosso relacionamento. E naquele dia, eu me permiti não ir. Porque ele falou assim, não vai. Mas eu fiquei desconfortável, não gostei. Falei, pô, tô indo trabalhar e a pessoa me julga dessa forma. Eu falei, eu me conheço como pessoa. Mas eu entendi que era uma deficiência que ele tinha naquele momento. E eu acolhi. Só daquilo, porque veio coisa boa. Passado isso, não saiu da minha cabeça. O que eu criei? O Boteco das Empreendedoras. Já que eu não vou no boteco dos outros, o povo vai no meu. E aí eu criei esse estigma de tirar essa coisa, que lugar de mulher. Ah, não pode? Não pode. Boteco não é bagunça. Então eu brinco muito sobre isso, que o poder das conexões, elas acontecem o tempo todo. Então, eu quero que as mulheres se sintam acolhidas em um ambiente que é exclusivo para elas, onde nós podemos nos conectar. Porque você precisa de mais de um encontro para se conectar com as outras pessoas. Então, às vezes, você olha e fala assim, nossa, que legal, adorei te conhecer. Mas você não teve a oportunidade de estreitar relacionamento. E assim nasceu o Boteco das Empreendedoras. Hoje, nós temos um clube de negócios com encontros mensais, onde o que eu busco é que você tenha a oportunidade de expor quem você é, independente do que seja. Eu falo que às vezes tem muito julgamento, as pessoas ficam muito atreladas, aquela coisa de te colocar numa caixinha e você tem que pertencer só àquilo. E não, você pode pertencer aonde você quiser, da forma que você quiser. E quem estará com você vai respeitar a tua essência. Hoje, o meu marido trabalha no Boteco das Empreendedoras, é o meu melhor funcionário. E eu falo que é importante porque eu consigo mostrar para essa mulher empreendedora que eu sei a dor, porque eu passei por isso. E foi desafiador. E muita mulher passa. A pessoa fala assim, hoje vocês estão aqui uma segunda-feira. Quantas pessoas não saíram de casa e não deixaram janta para o marido, para o filho, para o periquito, para o papagaio? Porque a gente se sente na obrigação. Mas muitas vezes eu já sei, falei, gente, hoje não tem janta, pede o iFood. E tá tudo bem. Então é sobre isso, conexões que geram valor. Quero que vocês venham conhecer. O meu Instagram é Larissa Tonelli e o Instagram profissional Boteco das Empreendedoras. Obrigada. Bom, meninas, o Entre Mulheres, ele é um espaço que, para quem ainda não entende do que é que a gente está fazendo aqui, né? Entre muitas coisas, o principal objetivo meu, Heloísa, é criar para vocês o que eu chamo de palco, né? Criar palcos. Então, o Entre Mulheres é esse talk que está acontecendo já pelo segundo mês, depois que a gente iniciou em março, né, aquele batalhão de segundas-feiras aqui no Shopping Santa Úrsula. Eu falei, deu certo. Então, uma vez por mês, já guardem a agenda de vocês. Está acontecendo às segundas, até porque a gente brinca aqui. Falei, ó, tem as mulheres que já tem os dias que os grupos se reúnem, tudo. Então, o Entre Mulheres ficou com as segundas-feiras, gente. Então, tipo, é talking de segunda, é confraria de segunda. Não que eu não vá usar outro dia, mas já que é para ter recorrência, pelo menos essas duas datas eu vou deixar como segundas-feiras. Aí eu não brigo com datas que as meninas já de outros grupos já tinham com os grupos de mulheres, tá bom? Então, é meio que um acordo. Não peguem a segunda, hein? Aí... Aí, o que a gente tem no Entre Mulheres? Um espaço que eu chamo de palco, que é o talk. A confraria, que é um momento de comanda livre. A gente vai conhecer um restaurante, algum lugar diferente. E, nesse espaço, trocar cartões, continuar fazendo as nossas conexões. De repente, fazer ali uma dinâmica, alguma coisa específica sobre empreendedorismo. Mas, principalmente, para criar conexões. No Entre Mulheres, dentro do Instagram do Entre Mulheres, do site do Entre Mulheres, toda mulher que está aqui e que quer se posicionar na carreira e precisa de um palco, tem que estar com a gente. Por quê? Porque você vai poder ter uma coluna para poder colocar as suas dicas, você vai poder gravar o seu vídeo dicas, você vai criar um portfólio comercial maior do que hoje você já faz, que é se divulgar para vender. E o Entre Mulheres, que sou eu que estou comandando na parte de treinamentos, eu estou fazendo também as Masterclass, né? Quem já fez Masterclass que está aqui, levanta a mão. E pelo que eu estou sabendo, as mulheres estão adorando, porque a gente está fazendo papo reto na Masterclass, ela é online e é temática sobre empreendedorismo. Isso tudo já está por você ser parte do Entre Mulheres. Agora, como associada, você vai poder fazer sua divulgação, você vai poder correr aqui pelo espaço também do podcast, que a gente vai ter trabalhos diferenciados, apresentações e lives. Então, aguardem, porque o barulho é grande. O Entre Mulheres é palco, gente. É para fazer barulho.
barulho. Não é porque você vai fazer vendas ou não, mas é para você ter notoriedade. Você já é uma grande vendedora ou você já vende no dia a dia, mas de repente falta um espaço para você ser um palco profissional da sua marca. Imagina você ser uma talker aqui. Imagina você estar fazendo a sua dica para as pessoas seguirem as suas dicas. É criar com vocês um espaço mais de caráter educacional, né? Então, para quem está com vontade de dar esse salto, o convite está feito. Só chamar a gente no 16 98123 4000, né? Que é o WhatsApp. Depois eu passo para vocês novamente, para quem não pegou. Mas fica esse convite. Eu agora, para encerrar esse momento nosso do intervalo, eu vou falar por uma nossa associada que é a Pedaço Papel Criativo. É uma marca apaixonada por transformar o simples em memorável. Elas criam brindes corporativos, personalizados e afetivos, com toque de tecnologia e muito carinho. Desde canecas com realidade aumentada até kit boas-vindas corporativo. O propósito do Pedaço de Papel Criativo é entregar experiências que conectam marcas e pessoas de forma inesquecível. Seja para empresas, escolas ou datas comemorativas, são produtos que encantam pela tecnologia. Eles acreditam que brinde não é só brinde, gente. É presença, é memória, é conexão. E é isso que eles entregam. Um pedacinho de afeto com identidade visual forte, propósito e inovação. Pedaço Papel Criativo, brindes que contam histórias, e a próxima história pode ser a da sua marca. Sigam, gente. Depois lá no grupo eu vou colocar para vocês conhecerem mais. Pedaço Papel Criativo é o Instagram dela, tá bom? Então é isso. Vamos voltar para o segundo bloco? O amor, ele nem sempre parece que mudou, mas quem mudou são as pessoas em relação a ele. Ana Esper e Amanda Ribeiro, nesse bate-papo, nesse nosso momento aqui do podcast, a gente agora podia falar um pouquinho sobre, nessas experiências todas que a gente está trocando, principalmente pensando em mulheres longevas, né? Nós estamos falando de mulheres maduras que estão falando de amor. Nós estamos falando, talvez, dos desafios dos jovens em relação ao amor, que hoje está à distância, né? Está online demais. Então, como é que a gente podia tratar essa temática do amor com todas essas novas formas de amar? A gente está falando do LGBTQIAP+, né? A gente está falando sobre a importância de não ter o amor como única carreira na vida, né? Como é que a gente faz quando a gente decide que a gente quer ir um pouquinho mais longe, mas não necessariamente ao lado de alguém? Como é que a gente lida com essa mudança de comportamento que faz com que o amor parece que vire aí mais um desafio para a gente ter que desbravar? Posso até ser julgada, mas assim, se tem uma coisa que a gente tem que aprender com GLBTQIA+, toda forma de amor é válida e é só isso que importa. Então, diante de tantos desafios, eles brigam para estarem juntos, eles brigam para se amar, brigam uma forma boa, tá, gente? De querer poder desfilar. Eu falo, gente, pode ser quem for, mas vamos pensar um pouquinho. Você poder passear no shopping de mão dada com quem você ama e você não poder é muito triste. Então, eu acho que a melhor forma de amar, se são as pessoas que a gente tem que aprender, são com eles. Eles brigam para poder amar. Eles brigam para poder casar. Eles brigam para poder mostrar que eles são felizes, que eles podem ser felizes e que não existe uma regra para ser feliz. E eles vivem isso dia a dia. E eu convivo muito com esse tipo de pessoa que está sempre brigando pelo amor, que está sempre a fim de mostrar que o amor vale muito. E a gente, por tão pouco, nós que somos aí héteros, decididos, estudados e tá tudo mais, né, cisgêneros, e aí a gente tem tudo isso e a gente tem uma dificuldade enorme de apenas olhar para o outro e entender o que é importante para aquela pessoa, o que é importante para mim. Vale a pena estar com essa pessoa? Não vale a pena? Eu me entrego para essa pessoa? Não me entrego? A gente tem uma dificuldade enorme com relação a isso. Então, eu posso falar de alguém que a gente tem muito para aprender sobre amor, fica aí a minha dica. São eles. Não, a gente não está parando aqui não, viu? Mas é mais para abrir essa conversa mesmo. O que a gente faz nesse momento que a gente está vivendo, com tantas diferenças e, ao mesmo tempo, com tanta ansiedade, né, ainda, para se resolver sobre o amor. E você, Amanda?
Quantas alunas mesmo? 800? Quando eu parei de contar no 800. E agora eu acabei de fechar um carrinho, e aí acho que esse número já passou de 1000. Já foi. 1000 alunas. Bom, sobre essa dificuldade, se vai ou não vai, quantas outras opções, acho que a primeira coisa é se perguntar o que para você faz sentido. Se é uma pessoa do seu sexo, se é diferente de você, enfim, cis, LGBT, QIA+, não importa. As pessoas, elas se preocupam muito com o julgamento do outro. Mas o outro, ele não vai estar com você nos seus momentos mais decisivos. Só que eu volto a falar. Antes de querer esperar algo de alguém, eu preciso dar. Eu preciso entender o que eu quero, o que é importante para mim. Até pegando um adendo da Ana na questão dos brinquedinhos, a mulher, ela não se conhece até nesse ponto, que é nesse ponto, às vezes, que ela troca o sexo ali. Porque ela também vai ficando... Temos vontade, somos seres humanos. E ela vai ficando, ela não tem válvula de escape, tudo para ela. É errado, não vou fazer isso, não posso me conhecer. E aí, de repente, ela sai com um cara que não está na hora, mas aí ali já veio, beijou ali o embalo. Enfim, eu acho que é essa... Aceita qualquer coisa. Aceita qualquer coisa, mas se permitir mais. Entender que você precisa saber se posicionar em cima do que é importante para você. O outro vai ser sempre o outro. E para eu olhar para o outro, eu preciso olhar para mim e entender o que eu quero, porque as pessoas, elas maquiam muito. Hoje em dia, elas maquiam demais. Então, é muito... Eu brinco com as minhas alunas que o homem, a mulher se apaixona pelo ouvido. Então, ele está aqui, ó, né? Eles sabem o que a gente... né? Então, eu tenho uma frase que eu falo muito. Eu ouço o que você faz. Eu ouço o que você faz. Por quê? Porque o cara, ele vai falar o que a mulher quer ouvir. E, às vezes, não é nem porque ele é um vilão, é porque ele está acostumado. Porque, querendo ou não, algumas mulheres acostumam os caras muito mal. Porque, hoje em dia, eu vejo isso. Não são as vozes da minha cabeça. Essa nova geração, as meninas, elas dão em cima com força. E uma coisa assim, nós temos o nosso poder, a gente... pode tudo, pode o que quiser, mas eu sempre falo, você pode tudo, mas nem tudo te convém. Então, deixar o homem, às vezes, fazer o papel dele, vai ser benéfico para você. Não significa que você não vai colocar ali o que você quer, mas tem um momento certo. É a mesma coisa, você começar a falar e eu começar a falar em cima. É só eu esperar um pouquinho que vai ter o meu momento de fala. Assim, eu vejo o relacionamento dessa maneira. Deixe o homem fazer o papel dele na íntegra. Depois você vai fazer o seu. É engraçado porque a gente volta de novo na história do autoconhecimento e no fato de que a gente talvez esteja fazendo uma coisa ainda que tem que ser... Cada um aqui tem que pensar um pouquinho, né? Quanto de verdade a gente é disponível para conhecer pessoas? Eu me pergunto muito sobre isso, né? Quando a gente é muito jovem, né? 20, 25, talvez no máximo, acho que baixa esse teto você começa a ficar velho. É incrível. E o velho é uma concepção aí de envelhecimento de comportamento, tá? Então você começa a ficar seletivo, você não quer sair com todo mundo, você não quer ver todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, a gente, dos 25 aos 30, começa a acontecer o quê? Pessoas se casam, as pessoas vão ficando mais em grupos menores, né? E para a gente que já está passando aí dos 40, 50, quantas de nós, né, estão se perguntando realmente quantas amigas e amigos tem hoje? Quando você quer fazer um movimento de sair com amigos, cadê seus amigos? E aí alguém te fala, vamos num lugar? Vamos conhecer gente nova. Ai, não sei. Ai, que preguiça, hoje será? Não quero. E aí, de repente, você vai para um barzinho e parece que estar no barzinho é o lugar de estar para conhecer alguém para pegar, né? Não é alguém para você conhecer. E aí as pessoas não estão se conhecendo. Eu tenho uma sensação que a gente... eu já brinquei isso com amigas. Isso aí é uma coisa que eu já conversei também dessas minhas conversas, filosofias, né, de boteco, que eu brinco assim. Falei, gente, às vezes o ex-namorado pode se tornar o seu grande amor depois de um tempo, porque às vezes naquele momento você não estava pronta para aquela proposta, para o jeito daquela pessoa, e aí você vai se enrolando com outras coisas, experienciando outras pessoas. Aí um dia você olha e fala, nossa, você é um cara legal, pensando bem aqui, ó, depois de alguns anos. As pessoas dão risadas, mas isso é absurdo. Não sei, estou conversando com duas mulheres aqui que trabalham muito sobre isso. Eu não acho que nada é absurdo, porque a gente demora muito para entender as pessoas. É só de comer 1 quilo de sal.
Você não Dividir. come 1 quilo de Não. sal do lado das pessoas. E aí, às vezes, você demora, às vezes, um término, 2 términos, 3 términos para acalmar naquela relação, porque agora você entendeu o que você gosta, o que você precisa, o que o outro gosta, o que o outro precisa. Então, eu realmente acho que aqui vocês estão me ajudando muito a reforçar a tese de que tudo está muito diferente. Não está igual, gente. A gente está conseguindo falar agora de coisas com uma liberdade que não é só pelo terror, né, da coisa. Eu quero horrorizar, eu quero mostrar... Não, não é. A gente está falando de coisas sem se preocupar se isso é sexo, se isso é um papo de certo e errado. A gente está falando sobre como nós estamos vivendo hoje. O hoje está pedindo que a gente se identifique melhor como quem eu sou, para poder prestar atenção em quem o outro é. Senão a gente vai continuar fazendo esse papel de besta que a gente faz, onde a gente fica assistindo novela e streaming e sofrendo pelo personagem que nem existe, gente. E não tá vivendo a vida da gente. Tô falando bobagem, mulheres? E se vale reforçar, a gente fala assim, gente, a gente estudou muito para cuidar de vocês. Então, vocês acabaram de falar que o casamento é maravilhoso, você namoraria com essa pessoa, mas o casamento é a dificuldade, né? Então, você ama essa pessoa. E a gente, como terapeuta de casal, terapeuta de relacionamento, busca a terapia antes que o pior aconteça. Vocês estão no meio do furacão, vocês estão sofrendo, vocês não estão enxergando. A gente vai enxergar os dois lados e vai dar o equilíbrio para vocês. Então, não sofram. Às vezes é uma coisa tão simples, vocês estão sofrendo há tanto tempo, vocês estão brigando, vocês estão chorando, vocês estão se afastando, estão correndo o risco de ter traições. Vem para cá, para um pouco, busca ajuda. A gente estudou para ajudar vocês. Então, assim, vamos recuar um pouquinho? Ah, não, mas a gente vai levando. Não, para que vai levar? Eu falo, a traição é fácil. Falar que traição é ruim, mentira. Traição é muito bom, quando você vai lá curtir, é uma delícia. Tudo que é novo é gostoso. Só que você destruiu um relacionamento maravilhoso, família, amor, carinho, tudo que você construiu, volta para cá. Dá uma chance para vocês. Vamos para a terapia, vamos equilibrar isso que vocês estão sofrendo. Então, a gente precisa disso. Se as pessoas olhassem para a terapia não como uma forma... Ai, terapia é coisa para louco, né? Se olhasse para a terapia como uma ajuda, imagina, se ela é bom só para mim mesma, individualmente, imagina com o casal, que eu sou obrigada a conviver com uma pessoa completamente diferente de mim, com outras razões, outras culturas, né? Outras coisas. E aí eu preciso me equilibrar. Então, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, vale a pena reforçar. Relacionamento é difícil? É, vocês comprovaram isso hoje. Todo mundo levantou a mãozinha. A gente sabe que é. Então, dê uma chance. A gente filmou. A gente filmou. Tá gravado, tá gravado, tá gravado. Então, assim, ó, vem para cá, deixa a gente ajudar vocês. Vamos equilibrar aquilo que está aí em desacordo para que a coisa comece a caminhar da melhor forma possível. Amanda, você lida com mulheres que estão vivendo seus desafios do amor, né? E aí, quando você está ali no meio, nessa história do que mudou ou não, né? Mas o que você encontra que é muito comum? Parece que elas fizeram escola tudo na mesma época. E aí elas têm idade diferente, moram em outras cidades, em outros países. Mas conta pra gente, se existe uma moeda meio aí de cultura da mulher brasileira. Onde a mulher brasileira faz muito isso, onde ela deixa de fazer muito aquilo. Conta pra gente um pouco esse upgrade aí, que ela fala no curso, mas eu estou pedindo para ela adiantar aqui com a gente, hein? Na verdade, eu não vejo que é só da mulher brasileira, eu vejo que é mais senhor. geral, Tá né? vendo? Justamente por querer aquilo como a mulher ela tem o matrimônio, o casamento como o cruzamento da linha de chegada. Então, deveria ser diferente. Justamente porque os casamentos, eles ficam desafiadores, eu prefiro falar desafiador do que difícil, porque a idealização, ela foi diferente. Se eu idealizo uma coisa, eu vou entrar achando que é aquilo. E o homem, ele não idealiza, tanto que... Entrando na... Exatamente. O homem, ele não... O relacionamento é só da mulher. O homem, ele foge de namoro, ele foge de casamento. Quem impõe isso é a mulher. E o problema é que a mulher ela não tem ideia, ela não tem uma vaga noção do poder que nós temos.
Porque o homem, ele não quer compromisso. Até ele encontrar uma mulher que fala, você não quer? Tudo bem, eu vou casar, ou eu vou ter filhos, ou eu vou fazer tal coisa. Se você não quiser, vai ser com outra pessoa. É o posicionamento. Só que não é errado ela querer ter o casamento na vida dela. Não. Até porque ninguém nasceu para ser... Maslow já disse, ninguém é feliz sozinho. Ninguém é feliz. E tem a pirâmide de Maslow, onde a família é a base. Mas, a partir disso, eu preciso ter outras paixões. Para o meu foco não ser somente aquilo. Para eu não me tornar esquecida. Para eu não ficar ali sendo aquela mulher que ela vira um fardo nas costas do homem. Então, são situações que o saque é de quem está com a bola. Então, se nós mulheres, nós temos esse jeito de levar situações, porque a gente que contorna. Pastor Cláudio Duarte já diz, o homem tem uma caixa, que é a caixa do nada. Aliás, ele tem várias caixas, e uma deles é a do nada. Nós, mulheres, nós temos uma única caixa, e é um emaranhado de fios desencapado, e a gente faz tudo ao mesmo tempo. Se nós temos essa habilidade, porque sim, nós temos, por que não entender como o homem funciona? Qual é a dinâmica? O que eu vou ganhar com isso? Agora, tem mulher que deu uma briga, aí ela para de fazer sexo com o marido. Não faça isso. É diferente. O diálogo hoje não existe mais em casamentos. Como você disse, em relacionamentos, as pessoas elas têm uma urgência de estarem juntos, mas elas não têm uma entrega efetiva, elas não têm uma paciência, elas não querem construir. Então, quem já tem isso... é só lapidar. Inclusive, agora no dia 7/7, eu vou lançar minha comunidade para as casadas. Atenção! Então, vai ser uma comunidade online, né? Porque todos os meus treinamentos eles são online. Por quê? Porque eu senti necessidade. Eu já tenho cursos que é só para solteiras. Então, tenho o Caixa Preta Masculina, que é a mente do homem, o da Paquera Namoro, que é o DEPAN, que é um passo a passo de como você é pedido em namoro. Ok, as minhas alunas já estão casadas e grávidas. E aí começou, Amanda, e as casadas? E as casadas? Então, vamos lá, vamos abrir a Diamond. Por quê? Eu entendo que casamento, assim como nós mulheres, é lapidação. Nós nascemos um diamante bruto, mas para ter valor como joia, nós precisamos ser lapidadas. Então, é essa questão de, quando você entende como que você lida com as questões do dia a dia, porque vai ter. É boleto, é filho, é problema, vai ter. Você vai tendo ali o seu jogo de cintura e vai levando o casamento para onde você quiser. Você vai direcionando, como se fosse um marinheiro de um barco. Ai, eu adoro estar entre mulheres. Adoro. Para mim é renovação, né? E principalmente quando eu estou perto de mulheres, eu tenho feito escolhas a dedo. Vocês sabem, quem está me acompanhando, né? São mulheres que vêm aqui para falar com a gente do nosso viver, do nosso experimentar, do apontar lugares, visões, né? E não para fechar, né? Queria, desde já, agradecer, né, a Amanda Ribeiro por tudo que contribuiu e que deixou aqui em aberto para que as pessoas também procurem saber mais. Ana experiência. Gostou, né? Eu sou cheia desses trem. Quem faz palco tem que fazer essas coisas, né? Achar, como é que é? Slogan, achar musiquinha e tal, né? E a Ana Esper, mais uma vez, também chega aqui para somar numa temática que também tem, né, um senhor tabu, né? Que é falar do autoconhecimento pensando no corpo feminino, né? Então, parabéns, Ana, pela coragem, por tudo que você enfrenta, né, no dia a dia, porque a gente já sabe que é uma sociedade ainda muito cruel quando a temática da liberdade da mulher é colocada em prova, né? Liberdade como essa, né? Quantas mulheres realmente faltaram hoje? Nós tínhamos 36 inscritas. Então, mulheres que se inscrevem, mas que são barradas por um medo em relação a uma chuva, um medo de repente, não ter uma amiga para vir junto e não veio, não é? É o dia seguinte, porque amanhã meu filho acorda cedo e eu tenho que ajudar. Então, quantas de nós ainda estão deixando de viver experiências particulares, privadas? Não se permite, né? Não se permitindo. Então, todas que estão aqui hoje, a começar pelas nossas talkers, são mulheres incríveis que eu tenho que honrar vocês, porque é gostoso fazer palco, mas tem que ter plateia. Então, quando vocês vêm ser plateia e com essa cara boa, e as mulheres fazendo esse desafio de tornar o assunto
extremamente rico, como Ana e Amanda fizeram, eu me sinto muito realizada. Obrigada, Entre Mulheres, por esse momento, tá? Muito, eu fico muito honrada. Vocês não sabem o quanto a gente trabalha para criar isso. E aí, quando a gente vê esse presente, não tem igual. Amanda, Ana, muito obrigada por esse bate-papo incrível, né? E que a gente vai combinar agora, porque já ficou uma provocação, é assunto para 3 horas. Aí a gente vai fazer um assunto para 3 horas, mas eu acho que aí a gente pode combinar sem plateia, porque aí a gente para, faz xixi, toma uma água, coisas do tipo, né? E a plateia não fica com cara de tacho olhando pra gente, né? Pode fazer com uma cerveja, combinar. A minha é sem glúten, combinado? Amanda é enóloga, né? É vinho, tem que ter vinho. Amanda, vamos marcar, vamos marcar uma confraria ainda nesse semestre, onde a gente possa ter a questão do vinho. E você junto, topa? Posso combinar? Bora. Quem gosta de vinho e quer aprender sobre, pronto, vamos combinar. Combinar um E vinho próximo, uma confraria formada afrodisíaco. nesse modelo. Né, pra você? Afrodisíaco. Olha lá, tá gravando tudo isso, né? Tá gravando tudo isso? Ótimo. De dentro pra fora. Gente, então eu queria encerrar esse bate-papo, né, com esse gostinho de queremos mais, né? E agradecer a presença da querida Amanda Ribeiro e Ana Esper nesse Entre Mulheres, que mais uma vez gerou conteúdo incrível. Para o programa Heloísa Pedrosa. No podcast Pod Elo, mais um episódio que a gente consegue trazer para você que está aqui nos acompanhando no YouTube, no Spotify. Meninas, quero agora aquele tchau de vocês para a gente finalizar esse bate-papo. Só um tchau. É aquele tchau que pode falar um pouquinho, né? Fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Meninas, obrigada pela presença de vocês. Espero ter contribuído com alguma coisa. Se deixar, eu falo demais. Mas aí tem hora que eu me perco aqui nas minhas, né, nas várias coisas que eu vivo no dia a dia. E se vocês quiserem acompanhar um pouco mais do meu trabalho, meu Instagram é @AmandaBRibeiro. O TikTok é @AmandaBRibeiro0. Mas vamos para o Instagram, porque ali eu abro caixinha diariamente, então é mais fácil de interagir. E, Elo, muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Meninas, mais uma vez, obrigada pelo convite. Alô, meninas, eu amo vocês, conheço muitas de vocês aqui. Obrigada mesmo, de coração, por vocês estarem aqui com a gente. O nosso bate-papo não para nunca. A gente tem aí evento chegando, 13 de agosto, um eventão da Ana Esper. Me sigam, a página do Sex Shop é ana.esper e a outra é Ana Esper Eventos. E faço questão de ter todas vocês lá comigo. Anotem certinho aí, eu espero vocês.